Alma irmã, que o clarão da verdade e do amor deixado por Jesus ilumine tua consciência neste momento. Há instantes na vida em que a respiração parece pesar, em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra e em que o coração busca, com urgência, um sentido para a dor do adeus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda se pergunta: o que acontece com a alma quando a morte nos surpreende de forma violenta, inesperada ou traumática? Quero falar com você de maneira direta, íntima, como se estivéssemos lado a lado em uma sala silenciosa, partilhando confidências que ultrapassam o tempo. Porque este não é apenas um vídeo, é um convite para uma travessia espiritual, onde juntos caminharemos pelos territórios da dor, do mistério e, sobretudo, da esperança. E eu quero que você guarde esta promessa desde já. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa revelação será entregue a você ao longo desta jornada, não como uma teoria distante, mas como um consolo vivo e palpável. Nos minutos finais abriremos uma janela para compreender de maneira clara qual é o destino espiritual que aguarda aqueles que partem sob circunstâncias dolorosas. Antes, permita-me plantar uma pergunta em seu coração. Por que certos desencarnes parecem tão abruptos, tão impregnados de sofrimento que nos deixam sem chão? Acidentes, violências, suicídios, palavras que carregam peso, mas que aqui serão tratadas com reverência e serenidade, sem imagens duras, apenas com a clareza da luz espiritual. O que realmente ocorre com a essência da pessoa nesse instante? Imagine uma vela que, de repente, é apagada por uma rajada de vento inesperado. A chama não deixa de existir, ela apenas se desloca, procurando um novo espaço para brilhar. Assim é a alma. Mesmo diante da morte brusca, a centelha não se extingue. Ela se eleva, carregando memórias, dores e esperanças, rumo a planos invisíveis que ainda nos escapam à percepção cotidiana. É sobre esse deslocamento que vamos falar. E não apenas com metáforas, mas com revelações espirituais que nasceram de estudos sérios, de experiências consoladoras e de ensinamentos que grandes médiuns e mestres deixaram como legado. Tudo o que você ouvirá aqui tem como fundamento uma base doutrinária segura, para que sua fé não se apoie apenas no consolo momentâneo, mas em alicerces sólidos. Quero que você saiba também que este vídeo foi preparado para ser um abraço, não uma ferida. Nosso propósito não é abrir velhas dores, mas oferecer bálsamos. Se você ou alguém próximo já viveu uma perda traumática, este espaço é para que o coração respire e encontre um fio de esperança. Permita-se então seguir comigo. Nos próximos minutos, caminharemos em espiral, mergulhando fundo nas perguntas que mais afligem a alma, mas sempre retornando à superfície da esperança. A cada bloco, você será guiado por revelações progressivas, até que, ao final, a promessa feita no início seja cumprida com clareza. E aqui vai o primeiro sopro de mistério. Nos últimos minutos deste encontro, você vai compreender por que a morte não é o fim e como até mesmo os desencarnes mais violentos encontram caminhos de acolhimento no além. Essa é a revelação que guardo para você. Por ora, basta que se coloque em silêncio, permitindo que as palavras desçam suavemente como um fio de água. Imagine-se em um lugar sereno, iluminado por uma chama discreta, onde cada frase é uma luz acesa em meio à escuridão das dúvidas. Se em algum momento do caminho o peso da saudade ou da dor surgir, lembre-se, não está só. Há multidões de espíritos amorosos que acompanham cada passo humano. E há em cada ensinamento uma oportunidade de reerguer-se. Nosso ponto de partida é simples. A alma não se perde, mesmo quando o corpo se despede de forma inesperada. Essa certeza será a linha de ouro que atravessará todos os blocos desta jornada. E agora vamos avançar. No próximo encontro, mergulharemos diretamente na dor e na pergunta central: o que acontece com a alma após uma morte abrupta ou violenta? Essa será a raiz da nossa reflexão, e dela brotarão respostas que conduzirão seu coração do desespero à esperança. Até lá, respire fundo. Este é apenas o começo da travessia. Há dores que não cabem em palavras. Quando a morte chega de forma brusca, um acidente inesperado
Um ato desesperado, uma violência abrupta. O coração humano se vê perdido entre a incredulidade e a revolta. O olhar fica preso no instante final, tentando compreender como algo tão repentino pode ter interrompido uma história que ainda parecia incompleta. Talvez você já tenha se feito essa pergunta no silêncio da noite. O que acontece com a alma quando o fim vem assim, sem aviso, sem despedida? Essa é a interrogação que atravessa gerações, que ecoa em templos, hospitais e lares, onde o luto se instala como uma sombra difícil de dispersar. E se para a ciência o momento da morte é apenas o cessar dos sinais vitais, para a alma esse instante é uma travessia. Não é um apagar absoluto, mas uma passagem que muitas vezes se dá em meio à confusão, ao susto e à sensação de ruptura. Quando alguém desencarna de forma violenta, a alma não encontra de imediato a serenidade do repouso. Muitas vezes, permanece em estado de perturbação, confusa, sem entender por que tudo aconteceu tão rápido, como se uma pessoa, em pleno sono, fosse despertada bruscamente por um trovão, atordoada, sem saber onde está. É aqui que nasce a nossa pergunta central, que guiará todo este roteiro. O que acontece com a alma após um desencarne traumático? Essa questão não é apenas teórica. Ela brota de mães que perderam filhos em acidentes, de amigos que não puderam se despedir, de familiares que ainda carregam o peso do porquê. É uma pergunta que nasce da dor, mas que também aponta para a necessidade de consolo. E para iniciar essa travessia de entendimento, vamos lançar o primeiro critério simples, como uma pequena lanterna acesa na escuridão. Nenhuma alma fica abandonada. Esse é o ponto inicial que precisamos segurar firme. Por mais confuso que seja o instante da partida, por mais abrupta que tenha sido a morte, existem sempre mãos espirituais que se estendem para amparar. Espíritos amorosos, familiares desencarnados, equipes dedicadas à tarefa do socorro. Ninguém cruza sozinho esse limiar. Essa certeza, ainda que inicial, já pode aliviar parte do peso. Porque mesmo que a perturbação exista, e ela é natural nesses casos, o destino não é o abandono, mas o reencontro. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que passaram por experiências de quase morte, narrando encontros com seres luminosos, sensação de acolhimento ou mesmo o túnel de luz. Essas descrições são fragmentos do que a espiritualidade nos revela. Mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, há um fio de amor que guia a alma para além da matéria. No próximo bloco, vamos expandir esse entendimento. Vamos falar sobre como se dá esse primeiro despertar espiritual, quais metáforas podem nos ajudar a compreendê-lo e de que forma o plano invisível acolhe essas almas. Mas, por enquanto, deixe que essa semente se firme em seu coração. Nenhuma alma está sozinha, nunca. A alma que parte de forma brusca, sem tempo de preparar-se, vive um instante de confusão semelhante ao despertar de um sonho intenso. É como abrir os olhos em um lugar desconhecido, onde o corpo parece leve, mas a mente ainda carrega a lembrança da queda, do impacto, do choque repentino. No entanto, logo algo sutil começa a acontecer. Uma brisa suave sopra no íntimo do ser. Essa brisa não é feita de ar, mas de ternura. É o toque dos espíritos que se aproximam, como enfermeiros de luz conduzindo aquele que desperta. A alma, ainda atônita, sente um consolo discreto, como se mãos invisíveis lhe afagassem a fronte. Imagine uma borboleta que rompe a crisálida de maneira abrupta, antes do tempo. Ela ainda não sabe voar com firmeza, suas asas tremem, mas a natureza a sustenta e em pouco tempo encontra o rumo. Assim também acontece com aqueles que partem inesperadamente. Mesmo sem preparo, são conduzidos a espaços de acolhimento. Alguns espíritos descrevem esse momento como estar em meio a uma névoa. Não se sabe ao certo onde termina o mundo físico e onde começa o espiritual. É uma transição gradual, onde a alma precisa de tempo para reconhecer sua nova condição. Porém, não está só. Ao redor, familiares desencarnados ou mentores espirituais se aproximam, muitas vezes trazendo imagens conhecidas, um jardim, um lar, um abraço, para que a adaptação seja mais suave. Um exemplo simbólico pode nos ajudar a visualizar.
Pense em um viajante que, após uma queda repentina em um rio, é levado pela correnteza. Por alguns instantes, tudo é pânico e confusão. Mas logo, mãos firmes o retiram da água, envolvendo-o em um manto quente. Ele ainda se lembra do susto, mas já começa a sentir o alívio da proteção. Assim é o despertar da alma após um desencarne traumático. E aqui nasce uma revelação que muda a perspectiva. O sofrimento maior não está no instante da morte, mas na resistência, em aceitar que a vida no corpo chegou ao fim. Uma vez que a alma permite-se confiar no amparo que recebe, o medo começa a se dissolver como gelo sob o sol. É importante compreender que a espiritualidade não abandona nenhuma criatura. Se na Terra temos equipes de resgate que correm para socorrer vítimas de acidentes, imagine o quanto mais se mobilizam os socorristas do além. Eles estão presentes, invisíveis aos olhos materiais, mas reais e ativos no trabalho de acolhimento. E talvez você se pergunte, como saber se isso é verdade? Nos próximos minutos, vamos aprofundar esse entendimento com base doutrinária, trazendo as palavras de mestres espirituais que confirmam essa realidade. Mas antes, quero deixar em seu coração uma promessa clara. Daqui a pouco, revelaremos 5 sinais espirituais que ajudam a identificar quando uma alma recebeu amparo após um desencarne difícil. Esses sinais, simples e objetivos, funcionam como lanternas acesas para quem ficou. Eles permitem reconhecer que o amor continua, mesmo quando os olhos terrenos já não podem mais ver. Por agora, acolha essa primeira resposta espiritual. A morte, por mais violenta que seja, nunca é abandono. É sempre travessia. Pode começar em meio à névoa, mas termina em direção à luz. Quando buscamos compreender o que se passa além da morte, precisamos recorrer às fontes seguras que a espiritualidade nos oferece. Não se trata apenas de conjectura, mas de um estudo cuidadoso, registrado ao longo de décadas por médiuns e pensadores que se dedicaram a iluminar esse mistério. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos recorda: a morte é apenas a separação da alma e do corpo. O corpo perece, mas o espírito conserva sua individualidade. Essa afirmação simples, mas poderosa, abre uma janela para entendermos que, mesmo nos casos de desencarne traumático, a essência da pessoa não se perde. Chico Xavier, através da voz terna de Emmanuel, reforçou muitas vezes que a morte é um sopro de retorno, e não um fim em si mesma. Essa visão nos convida a olhar para o instante doloroso não como um abismo, mas como uma ponte que leva a outros territórios da vida. Mas o que acontece com a alma que parte abruptamente? A explicação é delicada e cheia de nuances. O espírito, ainda preso às impressões da matéria, muitas vezes experimenta perturbação. Isso significa que não reconhece de imediato sua nova condição. É como alguém que desperta de um desmaio e, por alguns instantes, não distingue o sonho da realidade. Essa perturbação, no entanto, não é castigo nem condenação. É apenas a adaptação da consciência a uma nova dimensão. Quanto mais abrupta a partida, maior pode ser a confusão inicial. Porém, quanto mais amor e amparo a alma recebe, mais rápido se reequilibra. E aqui entra um ponto essencial: a importância das vibrações emitidas por aqueles que ficaram. Orações sinceras, pensamentos de luz e gestos de bondade atuam como fios luminosos que alcançam o desencarnado. É como enviar cartas invisíveis que se transformam em conforto real no plano espiritual. Para que essa explicação não fique apenas no plano das ideias, quero propor a você agora um pequeno exercício de 60 segundos. Ele servirá não apenas para acalmar o coração, mas também para abrir um canal sutil com a espiritualidade. Feche suavemente os olhos. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões. Segure por um instante e, ao expirar devagar pela boca, imagine que junto com o ar saem também as tensões, os medos e a ansiedade. Repita esse ciclo 3 vezes. Agora visualize uma luz dourada, suave e calorosa, descendo sobre você. Essa luz envolve não só o seu corpo, mas também sua mente e seu coração. Sinta que ela se expande além de você, alcançando alguém querido que já partiu, ou mesmo todas as almas que passaram por uma morte difícil.
Essa luz é oração, é consolo, é presença. Ao final desse breve exercício, perceba, você não está só. Ao seu redor, a vida espiritual pulsa, atenta e amorosa. Essa prática simples pode ser feita diariamente. Não exige rituais complexos, apenas um coração disposto a vibrar em sintonia com a paz. Quanto mais alimentamos esses momentos de serenidade, mais nos aproximamos da verdade que a espiritualidade revela. A alma é imortal e nunca está desamparada. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais. Você conhecerá reflexões práticas para o dia a dia e critérios objetivos que ajudam a reconhecer quando um sinal vem, de fato, do plano espiritual. Mas, por agora, leve consigo esta certeza. Mesmo no desencarne mais doloroso, o amor não falha. Ele é o fio invisível que costura a travessia da alma, guiando-a da perturbação à esperança. Até aqui, caminhamos juntos pela dor da perda, pela confusão do desencarne traumático e pela primeira resposta espiritual que nos consola, a certeza de que nenhuma alma está sozinha. Agora, quero convidar você a voltar os olhos para dentro, porque se é verdade que a alma segue viva após a morte, também é verdade que nossa postura aqui influencia profundamente essa travessia. Emmanuel dizia que a vida é um espelho daquilo que cultivamos no coração. Isso significa que as sementes que plantamos em nosso íntimo, sejam de gratidão, humildade ou paciência, transformam-se em caminhos luminosos quando o momento da partida chega, não apenas para nós, mas também para aqueles que amamos e que já atravessaram o limiar da vida física. Pense, por exemplo, na força da gratidão. Quando lembramos de alguém que partiu e conseguimos, mesmo em meio às lágrimas, agradecer pelo tempo vivido, essa vibração chega até a alma do ente querido como um bálsamo. É como enviar uma carta perfumada de flores que suaviza as lembranças e ajuda a dissipar a perturbação. A humildade, por sua vez, é a chave que abre portas espirituais. Diante da dor, é natural que a revolta bata à porta do coração. Mas quando conseguimos nos render ao mistério da vida, aceitando que nem tudo está sob nosso controle, abrimos espaço para que a espiritualidade nos conduza. A humildade não é resignação passiva, mas confiança ativa no amor divino que governa os destinos. E a paciência, a paciência, é o fio que sustenta o tempo da alma, pois o reequilíbrio espiritual não acontece da noite para o dia. Assim como uma ferida física precisa de repouso e cuidados, a alma que parte em circunstâncias dolorosas precisa de tempo para se recompor. Nossa paciência, expressa em orações diárias e em gestos de bondade, torna-se como gotas constantes que aliviam a sede daquele que caminha no deserto. Mas não quero que tudo isso fique apenas em palavras bonitas. Quero propor a você uma atitude prática para hoje. Simples possível, mas cheia de significado. Escolha um momento de silêncio, talvez antes de dormir ou ao acordar. Feche os olhos e evoque mentalmente o nome de alguém que já partiu. Em seguida, pronuncie em pensamento 3 frases curtas. 1. Obrigado pelo tempo que compartilhamos. 2. Que a luz do amor divino te envolva. 3. Eu sigo aprendendo aqui e você segue crescendo aí. Esse pequeno gesto, repetido com sinceridade, cria um elo de paz entre mundos. Você não precisa ver o resultado imediato, mas pode confiar. As vibrações alcançam sim aquele a quem são dirigidas. E se por acaso você não tem em mente alguém específico, direcione essas frases a todas as almas que desencarnaram de maneira brusca, seja por acidentes, suicídios ou violências. Imagine que sua oração é como uma vela acesa em um grande salão escuro, ajudando a iluminar muitos que ainda caminham em meio à névoa. Essa atitude prática é um convite ao equilíbrio, porque quando transformamos nossa dor em gesto de amor, a energia se renova, a esperança floresce e a sintonia da alma se ajusta ao bem. No próximo bloco, vamos dar um passo ainda mais objetivo. Você conhecerá critérios claros para identificar sinais espirituais, forma simples de perceber quando uma mensagem, um sonho ou um encontro interior realmente vem do além e não apenas da mente. Mas até lá, leve consigo esta reflexão.
Cada postura interna é um tijolo invisível na construção da nossa paz. Gratidão, humildade e paciência não apenas embelezam o coração, mas também se tornam pontes seguras para a travessia da alma. Muitos corações que enfrentam a dor do luto perguntam em silêncio: será que aquela sensação foi um sinal? Será que realmente me visitou em sonho? Ou foi apenas fruto da saudade? Essa dúvida é humana, natural e atravessa culturas e gerações. A espiritualidade, porém, nos oferece critérios simples que podem ajudar a discernir entre a imaginação e uma comunicação real. Quero compartilhar com você 5 critérios claros, como estrelas que guiam viajantes em noite escura. Eles não são regras rígidas, mas pontos de luz que ajudam a orientar o coração. 1. Repetição significativa. Quando um sinal espiritual se repete, em diferentes formas, é um indício de autenticidade. Não se trata de uma coincidência isolada, mas de uma sequência que parece costurar o cotidiano. Uma mesma música que toca em momentos-chave, uma frase que surge em diferentes lugares, um sonho que retorna com detalhes consistentes. 2. Contexto de amor e consolo. Os sinais verdadeiros jamais geram medo ou perturbação. Pelo contrário, trazem serenidade, paz e esperança. Se a lembrança de um sonho ou de uma presença causa conforto, é sinal de que veio de um plano superior. A espiritualidade de luz não se comunica para assustar, mas para amparar. 3. Valor moral da mensagem. Outro critério essencial é a elevação do conteúdo. Mensagens autênticas conduzem ao bem, à paciência, à gratidão. Nunca incentivam atitudes negativas, revolta ou ressentimento. Pelo contrário, lembram que a vida continua, que o amor permanece e que o caminho é de luz. 4. Serenidade posterior. Após um verdadeiro contato, o coração se acalma. Mesmo que lágrimas surjam, elas não são de desespero, mas de alívio. É como se uma carga tivesse sido suavemente retirada dos ombros. Essa paz interior é um dos sinais mais claros de que houve, sim, uma ponte entre os mundos. 5. Confirmação externa. Muitas vezes, um sinal é confirmado por outra pessoa ou por uma circunstância inesperada. Um parente que sonhou com a mesma imagem, um objeto que surge no momento certo, ou uma coincidência que parece impossível de ser apenas acaso. Essas confirmações externas funcionam como ecos que reforçam a autenticidade da experiência. Para ilustrar, compartilho um caso simbólico. Imagine uma mãe que perdeu o filho em circunstâncias abruptas. No início, sua dor era tão intensa que qualquer lembrança parecia agravar a ferida. Mas certa noite, sonhou com ele sorrindo em um jardim florido. Acordou chorando, mas com uma sensação de leveza. Dias depois, uma vizinha, que sequer sabia do sonho, comentou que sonhara com o rapaz, também sorrindo e dizendo: "Estou bem." A repetição, o contexto amoroso, a paz posterior e a confirmação externa formaram juntos os critérios de autenticidade. É claro que nem todos os sinais vêm de forma tão clara. Às vezes, eles se manifestam como intuições sutis, arrepios de ternura, lembranças repentinas. O importante é não se apegar ao fenômeno em si, mas ao conteúdo moral e emocional que ele transmite. No próximo bloco, vamos cumprir a promessa feita no início deste roteiro: oferecer a você uma síntese reveladora e objetiva sobre o destino da alma após o último suspiro. Será o momento de reunir tudo o que falamos até agora e entregar a resposta clara que seu coração tanto buscava. Até lá, leve consigo estes critérios. Eles não são fórmulas mágicas, mas chaves simples que ajudam a reconhecer quando o amor do além se manifesta. Porque o amor, quando verdadeiro, sempre deixa sinais. Desde o início desta travessia, você caminhou comigo entre perguntas, dores e revelações. Agora é o momento de cumprir a promessa feita na primeira linha deste roteiro: descobrir o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. A resposta, sustentada pela experiência espiritual e pelos ensinamentos doutrinários, é clara e consoladora. A morte, ainda que violenta, não é o fim, mas a passagem da alma para uma nova etapa da vida. No instante da separação, a consciência pode experimentar perturbação, confusão ou resistência, mas logo se abre a porta do amparo espiritual.
Nenhuma alma atravessa o limiar da vida material sozinha. Há sempre presenças luminosas que acolhem, guiam e oferecem consolo. O que ocorre em seguida é um processo de despertar gradual. Assim como alguém que desperta de um sono profundo, a alma vai pouco a pouco compreendendo sua nova condição. As lembranças da vida terrena permanecem, mas ganham novas cores diante da realidade espiritual. As circunstâncias da morte não definem o destino eterno. Mesmo no suicídio ou em acidentes trágicos, a alma não está condenada a tormentos sem fim. O que realmente importa é o estado interior, sentimentos, escolhas, aprendizados e, sobretudo, a capacidade de abrir-se ao amparo que lhe é oferecido. Em todos os casos, o amor é a lei maior. A misericórdia divina age como bálsamo, permitindo que, após o choque inicial, cada espírito encontre oportunidades de recuperação, aprendizado e reencontro. A vida continua e continua com propósito. Ao longo desta jornada, aprendemos 3 verdades fundamentais. 1. Nenhuma alma está só. O amparo espiritual é imediato, mesmo que invisível aos olhos terrenos. 2. O despertar é gradual. O choque da morte se dissolve à medida que a alma aceita sua nova realidade. 3. O amor é o critério maior. Não são as circunstâncias externas que determinam o futuro, mas a capacidade de amar, aprender e recomeçar. Essas verdades são o fio de esperança que atravessa a dor do luto. Elas permitem que aqueles que ficaram transformem sua saudade em oração, sua dor em luz, sua lembrança em gratidão. E aqui está o convite para você, que acompanhou este caminho até agora. Se em algum momento de sua vida você já sentiu a presença de alguém querido, um sinal sutil, um sonho consolador, ou mesmo uma paz repentina em meio às lágrimas, escreva "Escutei", se já sentiu algo semelhante. Esse gesto simples não é apenas uma interação, é um testemunho coletivo de que o amor não se apaga, de que as vozes do além encontram eco nos corações que permanecem. E se hoje cumprimos a promessa inicial, saiba que ainda há mais revelações a compartilhar. No próximo vídeo deste mesmo pilar, Vida após a Morte, vamos aprofundar outra questão essencial: como os reencontros espirituais acontecem e de que forma podemos nos preparar para eles. Até lá, guarde em seu coração esta certeza: a morte pode interromper uma história na Terra, mas nunca interrompe a história da alma. Estamos chegando ao fim desta travessia, mas não ao fim do consolo, porque falar da morte é, na verdade, falar da vida em sua forma mais ampla. Cada palavra que aqui ecoou buscou ser como uma vela acesa em meio à escuridão das dúvidas, lembrando que, mesmo nos instantes mais dolorosos, a alma continua sua caminhada, sustentada pelo amor divino. Se você acompanhou cada bloco, já percebeu: não existe abandono no além. A morte, mesmo quando chega de maneira brusca ou violenta, é sempre transformada em oportunidade de amparo. Espíritos amorosos se aproximam, familiares reencontram os seus, e a misericórdia de Deus envolve a todos como um manto de ternura. Esse conhecimento, porém, só se torna verdadeiro quando desce do intelecto para o coração. Por isso, o convite de hoje é simples. Leve para a sua vida uma prática diária de conexão com o invisível. Pode ser uma oração curta antes de dormir, uma lembrança agradecida ao acordar, um minuto de silêncio dedicado às almas que partem sem aviso. Pequenos gestos que abrem grandes portais de luz. E quando a saudade apertar, recorde-se de algo fundamental: a alma é eterna. Nada, absolutamente nada, pode destruir o que foi tecido pelo amor. Os laços que você construiu permanecem intactos, esperando apenas o tempo certo para o reencontro. A vida espiritual não é uma teoria distante, mas uma realidade que toca cada suspiro. Ao abrir-se para ela com humildade, você se torna parte ativa dessa corrente de consolo. Seu coração, suas preces e suas atitudes de bondade alcançam mais longe do que você pode imaginar. Talvez hoje, ao encerrar este vídeo, você sinta uma presença sutil, uma paz leve, como um abraço silencioso. Permita-se acolher essa sensação. Ela pode ser a resposta de alguém querido, pode ser apenas a vibração de esperança despertada em você.
De qualquer forma, é sinal de que não caminhamos sozinhos. E porque este é um espaço de partilha e aprendizado coletivo, deixo a você o convite. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise de consolo. Não como um gesto automático, mas como uma verdadeira corrente de esclarecimento e fraternidade. Quando você compartilha a luz, essa luz se multiplica. Assim encerramos este roteiro, não como quem fecha um livro, mas como quem abre uma nova página. Porque o tema da vida após a morte é infinito, e cada encontro aqui é apenas uma etapa de um diálogo maior entre mundos. Guarde em seu coração esta certeza. O amor é sempre mais forte do que a morte, e é nele que nos encontramos, hoje e sempre.